Rue des Martyrs, número 8. Kardec e sua esposa Amélie moravam aqui no segundo andar ao fundo. Nessa época, Kardec se recolhia aqui para pesquisar sobre o espiritismo. Era um período de grandes descobertas para ele. O Livro dos Espíritos foi quase todo psicografado por aquelas crianças do Sr. Bodin, que depois era estruturado por Allan Kardec, neste pequeno local onde morou. Quando o Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez, ele morava aqui. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, organizadas de maneira didática. Nele há mais de 1000 perguntas feitas por Allan Kardec, obtendo sábias e esclarecedoras respostas dos espíritos superiores. Aqui também foi o primeiro local onde promoveu reuniões espíritas. Era a semente da Sociedade Espírita de Paris. Durante 6 meses, as reuniões aconteceram aqui. O número de adeptos cresceu rapidamente. Havia mais de 20 adeptos. As reuniões eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, pessoas simples do povo, personalidades públicas, pessoas da realeza, príncipes estrangeiros. Como o espaço era pequeno para tanta gente, foi necessário mudar para um espaço maior. A Sociedade Espírita, agora legalmente construída, foi transferida para o Palais Royal. Muitos franceses ficavam olhando curiosos, sem entender o porquê que filmávamos aqueles lugares, ainda mais na chuva. Foi exatamente aqui que Kardec teve o primeiro contato mais direto com o espírito que se chamava A Verdade. Na época em que Kardec desenvolvia o Livro dos Espíritos, ele estava aqui em seu gabinete, desenvolvendo os textos durante a noite, quando surpreendeu-se ao ouvir leves pancadas na parede que o separava do cômodo ao lado. Ele não deu muita atenção a esses barulhos e, de repente, as batidas intensificaram e mudaram de lugar. Kardec levantou-se para investigar a causa. Nisso, as pancadas pararam. Sem encontrar nenhuma explicação para isso, ele voltou a sentar em seu gabinete. As batidas começaram novamente. E bastava Kardec se levantar que as batidas paravam. Cerca de 1 hora depois, lá pelas 10 horas da noite, sua esposa, Amélie, chegou da rua e também ouviu essas pancadas. Perguntou o que era aquilo e também tentou descobrir a causa. O incômodo prosseguiu até a meia-noite, quando eles foram deitar para dormir sem descobrir o que era. No dia seguinte, houve sessão no apartamento da rua Rochechouart, e Kardec então narrou o fato durante a sessão e perguntou aos espíritos presentes o que eram aquelas batidas. Então, os espíritos responderam que as batidas eram causadas por um espírito que lhe era familiar e que gostaria de se comunicar com ele, e que esse espírito familiar se chamava A Verdade. O grandioso espírito de A Verdade não quis revelar seu verdadeiro nome. Não era por estas janelas que Kardec olhava a cidade. O apartamento ficava ao fundo. No momento em que filmávamos, vimos que a porta não estava trancada. Se isso foi coincidência ou ajudinha espiritual, não sabemos. Mistério! Só sei que aproveitamos a situação e nos aventuramos a entrar rapidamente no local. Kardec, ao entrar aqui, não subia por essas escadas. Ele virava à direita, chegava nesse pátio ao fundo, entrava por esta porta e subia até o segundo andar, que era o andar onde morava. O espírito de A Verdade se comunicou com Kardec diversas vezes, deixando belas mensagens, e foi o espírito de A Verdade o responsável por coordenar o grupo de espíritos que se comunicavam com Allan Kardec. Então foi aqui, neste local, onde o espírito A Verdade comunicou-se com Kardec, através de pancadas naquela noite. Essas são fotos antigas mostrando como essa rua era no século XIX, algumas décadas após a morte de Allan Kardec. Já essas fotos mostram fotos antigas sendo comparadas com as atuais.